Olá, irmãos! Que bom estar com vocês mais uma vez nessa manhã, na nossa live, domingo pela manhã na Escola Dominical, e esse momento, coordenado pelo Ministério de Casais da Sexta Igreja. Seja bem-vindo, irmão. Nós vamos continuar os nossos estudos na vida de pessoas, de homens, de casais do Antigo Testamento que nos ensinam bastante. E nos últimos dias temos falado a respeito dos patriarcas. E nós falamos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Ló. Eu estava até tentado a pular o estudo desse homem, que também é um patriarca, mas eu estava lendo os textos correlacionados à sua vida. É extremamente importante, profundo e traz lições para as nossas vidas nos dias de hoje. Então convido você para o nosso estudo dessa manhã a respeito de escolhas e consequências, baseado na vida de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, é o primogênito de Isaac, e em função das suas escolhas, as consequências que elas tiveram na sua vida, que o retira, que o separa daquela linhagem da qual seria cumpridas as promessas de Deus a Abraão e que chegaria até o Cristo, o libertador, o salvador. Então, Esaú perdeu esse privilégio, ele saiu dessa linha, apesar de ser o primogênito do filho de Abraão, primogênito de Isaac e Rebeca. Então, eu gostaria de meditarmos, Senhor, na vida, nas escolhas desse homem, considerando, então, a sua vida e esses tópicos, para que você pense também na sua vida e na minha vida hoje, escolhas e as consequências dessas escolhas. E para isso eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, a história dos patriarcas, bíblicos ou paralelos ali à Bíblia. Livro de Gênesis, nós vamos ler alguns textos para entendermos o contexto onde nós vamos meditar e para a gente relembrar. Eu sei que com certeza você conhece a vida de Esaú, e nós vamos fazer algumas leituras para que nós possamos nos situar. Gênesis 25, nós vamos ler um pequeno trecho, 26, 27 e 28. Depois você pode fazer a leitura da sua história mais completa, mas agora vamos fazer alguns pontos dessa para a gente nos situar. O primeiro texto é Gênesis 25, 19 a 21, que diz assim: São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac de 40 anos quando tomou a Rebeca por esposa. E Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse ela ao Senhor: se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu. Então, 19 a 21, essa introdução. Aí o que diz 24 a 34? Diz o seguinte: cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. E vamos continuar aí. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Daí chamar-lhe Edom. Disse-lhe Jacó: vende-me primeiro o teu direito à primogenitura. E ele respondeu: eu estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro.
E Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Aí agora nós vamos para o capítulo 26, os versículos 34 e 35. Diz aí: quando Esaú tinha 40 anos de idade, veja bem, quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bazemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Agora vamos continuar o 27, de 1 a 5. Tendo-se envelhecido Isaque e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, ele chamou a Esaú, o seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E Esaú respondeu: eis-me aqui, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo, apanha para mim alguma caça e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E agora nós vamos para o versículo 24 até 34. E disse: és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: eu sou. Então disse Isaque: chega isso para perto de mim, para que eu coma e a caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te a mim e dá-me um beijo, meu filho. E ele chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Fez também uma comida saborosa e trouxe ao seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Então Esaú voltou, fez também a comida e pediu a bênção. Perguntou Isaque: quem és tu? Sou eu, Esaú, teu filho, teu primogênito. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei, e ele será abençoado. Então, quando ouviu essas palavras, Esaú, ele bradou com profundo amargor e disse: abençoa também a mim, meu pai. E aí o pai lhe procede a bênção, só que uma bênção secundária, e diz... Então lhe respondeu seu pai e disse: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirá a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirá o seu jugo e a sua cerviz. E agora, irmão, para terminar, o versículos 28, o capítulo 28, 6 a 9, que diz assim: vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe e foi para Padã-Arã, sabedor também de que Isaque seu pai não via com bons olhos as filhas de Canaã, ele foi até a casa de Ismael e, além das mulheres que já possuía, tomou para si mulher a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão e irmã de Nabaiote. Irmãos, que Deus esteja abençoando-nos para que nós possamos entender e aprender e podemos ser transformados pelas
inúmeras lições podemos tirar desse texto na vida de Esaú. Gostaria então de analisar algumas das escolhas de Esaú baseado nessa premissa, escolhas e consequências. Irmãos, nós vemos aqui que Esaú era filho de Isaac e era o primogênito. Então ele recebeu por direito de nascimento um grande privilégio, que era relacionado aí com o fato de ser o primeiro. Era conhecido, né, essa realidade e era vivida, né? E ambos sabiam, tanto Esaú quanto Jacó, Isaac, Abraão, lembram lá do direito de ser o primogênito. Isso era muito importante. Então, Esaú, ele tinha por direito de nascimento receber a bênção do pai. Mas ele faz algumas escolhas que têm implicações eternas para ele e para as suas gerações, seus descendentes. Isso é muito importante para cada um de nós hoje. Mas vamos analisar, né, por ordem algumas dessas características. Primeiro, irmão, Isaac casa-se com Rebeca e a Bíblia diz que ela era estéril. E durante 20 anos, Isaac ora pela sua esposa para que eles tivessem filhos. Então, quando ele se casou, ele tinha 40 anos. Quando os meninos nascem, a Bíblia diz que ele tinha 60 anos. Ou seja, durante 20 anos, o pai orou, intercedeu a Deus, pediu para que Deus lhe desse descendente. E somente depois de 20 anos, nascem esses dois meninos gêmeos, Esaú e Jacó. Veja bem, irmãos, Esaú e Jacó, era a bênção de Deus. Era um resultado de intercessão, resultado de oração, de súplica dos seus pais. Durante 20 anos eles oraram e daí nasce aquelas bênçãos. Mas a Bíblia diz que eram duas nações dentro do ventre da mãe, ao ponto de que a mãe ficou assustada com tanto movimento, né, dentro do seu ventre. E ela consulta o Senhor diz, vão nascer duas nações no teu ventre, mas não se preocupe, né? Nascerão, o maior vai servir o menor, e assim. Deus estabelece, essa é o projeto de Deus. Mesmo assim, isso não exclui as escolhas desastrosas que Esaú faz. Porque muitas vezes tentando ver Jacó como um enganador, conseguiu tudo, né, ludibriando. Mas nós analisando com cuidado, veremos que essa situação é consequência das escolhas que Esaú fez. Então, gostaria de analisar algumas dessas escolhas. A primeira delas, irmão, é que quando eles, não sabemos a idade aqui, mas Esaú era um perito caçador, né, gostava de ir ao campo, e o seu pai amava Esaú, né, amava o seu primogênito. E o segundo, né, o Jacó, era um rapaz pacato, gostava de ficar na tenda, né, cuidava mais das coisas de casa, e era amado da sua mãe. E Isaac, o seu pai, puxa vida, que honra, que alegria, o meu filho é um caçador, ele vai ao campo e ele traz caças e ele sabe cozinhar muito bem, faz comidas especiais com essa caça para mim. Ora, que honra o pai passar, né? E aquela ideia do meu primogênito, ele realmente tem característica que eu admiro. Essa era a situação. Então não tinha dúvida que Isaac desejava abençoar e passar a herança, a maior parte da herança era a herança dobrada para o seu filho primogênito. E ele então chega em um determinado momento, né? Esaú volta do campo e frustrado naquele dia porque não caçou nada. E quando ele chega, o seu irmão Jacó estava preparando uma comida saborosa, de lentilhas, e aquelas lentilhas vermelhas, então ficou um guisado vermelho. E aí Esaú, ao ver aquilo lá, chega e fala, me dá um pouco desse guisado, ou me dá esse guisado para que eu coma. Esse é o primeiro texto que a gente vai. E aí o que acontece? Jacó percebe a oportunidade, né, de negociar aquilo que ele aspirava tanto. Olha, eu sou o segundo, mas eu posso comprar de você o teu direito de ser o primogênito. Que proposta indecente, podemos imaginar isso aí, porque a questão de valores não tinha comparação. Irmão, ser o direito de primogenitura concedia bênçãos de ser o herdeiro da linhagem abrâmica, ser aqueles que iria cumprir na sua descendência a promessa feita lá no Éden, de que um dia viria, né, pela linhagem de Abraão, Sete, o filho de Adão, Sete, Enoque, Sem, e Abraão passaria direto aí para o seu descendente, viria o Cristo, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Isso era extremamente importante naquela época. E Esaú tinha esse direito. E aí Jacó, quando questiona,
ele chega e fala, eu estou morrendo de fome, o que vai me adiantar o direito da minha primogenitura, direito de ser o primogênito, se eu morrer? Se eu morrer de fome? Ele não conseguiu avaliar, irmão, a dimensionar os valores daquilo que estava sendo oferecido, um prato de comida contra o direito de ser chamado primeiro, de ser chamado herdeiro da promessa. Esaú realmente faz uma péssima escolha e isso tem consequências eternas e desastrosas para ele e seus descendentes. Ele negocia, ele vende. E a Bíblia diz que, de uma maneira até dura, que Esaú abandonou, ele vendeu o direito da primogenitura a Jacó, e ele comeu, levantou e saiu, ele desprezou, Esaú, o direito de primogenitura. Esaú desconsiderou o valor daquilo que Jacó estava propondo para ele. Ele não fez comparações, não conseguiu dimensionar aquilo que ele estava negociando. Irmão, isso é um desastre na vida de qualquer um de nós quando fazemos isso hoje. Eu tenho conversado, eu tenho aconselhado homens, mulheres, casais, nós temos aí, eu e a Regina, aconselhado pessoas que também têm consequências desastrosas porque não dimensionou as escolhas, a importância das escolhas que fez ou que fizeram. Muitas vezes nós estamos desprezando privilégios extraordinários. Um deles, eu e você recebemos um privilégio de Deus. A Bíblia diz isso, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, eu e você somos feitos filhos de Deus. Eu tenho visto pessoas que estão negociando esse direito, esse privilégio. Muitas vezes por uma coisa imediata que não tem valor nenhum, é um prato de lentilhas. Esaú disse que ele iria morrer. Ora, ninguém morre de fome assim tão rápido. Ele podia fazer, ele sabia cozinhar muito bem, demoraria mais 1 hora, 2 horas, ele ia comer. Ou ele poderia ordenar aos seus funcionários que fizessem uma comida para ele. Ou poderia dizer para Jacó, que é isso, rapaz? Que você tá... Quem que você acha que eu sou? Eu sou o primogênito. Eu tenho consciência do valor daquilo que recebi. Eu sou o primogênito. Mas ele não. Com certeza Jacó teria mudado de ideia, porque não vai ser assim que eu vou conseguir a primogenitura por um prato de comida, não é tão barato. Mas Esaú desvalorizou ao extremo aquilo que era muito importante. Tem muitas pessoas negociando aquilo que é importante na vida. Valores inegociáveis, coisas que nunca poderiam ser negociáveis. Ter o relacionamento com uma única pessoa, um companheiro, uma companheira que Deus te deu, isso é inegociável. Vocês são uma só carne. Nós temos visto pessoas que cometem erros grosseiros ao negociar essa unidade, ao negociar esse compromisso, feito diante de Deus e diante de uma autoridade, com um caso rápido, aí uma oportunidade banal, barata, em qualquer situação, e depois vive consequências que têm desdobramentos extremamente difíceis nas suas vidas. Permite a entrada de coisas estranhas, e isso traz destruição, traz desestruturação, desmancha casamento, desmancha famílias, traz extremo sofrimento para todos. Por quê? Porque não dimensionou o valor que esses compromissos têm. Você tem uma aliança com Deus, cuide dela, não negocie valores. Cuidado com o pecado que ronda, assim como a fome de Esaú ou o guisado de Jacó, oferecendo uma saída rápida, oferecendo um negócio interessante naquele momento. E Esaú não valorizou aquilo que ele tinha, ele despreza a sua primogenitura, ele vende, e vende muito barato em troca de um prato de lentilhas. E tem muita gente também vendendo barato aquilo que é precioso, a salvação em Cristo. Cuidado, meu irmão, com atitudes que você toma, com direcionamento, decisões que você toma, elas podem ter consequências desastrosas para a nossa vida. Não negocie coisa importante. Não abra mão de compromissos importantes que você fez em relação a Deus, em relação à sua esposa, seu esposo, em relação aos seus filhos, à sua família, em relação a você mesmo. Não negocie esses valores, eles são importantes. É uma bênção especial que Deus concedeu a nós não temos o direito de negociá-la. E Esaú, então, vende o seu direito de primogenitura, escolhendo aquilo que era imediatismo,
saciar uma necessidade de agora, em detrimento de uma bênção que viria para a sua vida, que seu pai transmitiria, que o acompanharia a vida toda e aos seus descendentes. Irmão, em função disso, qual a consequência? Né? Ele vende. Mais tarde ele vai dizer que o irmão tomou. Não. O irmão comprou. E se você vende alguma coisa para alguém, se você faz uma promessa, se você profere uma palavra, essa palavra tem poder, será cobrada. Então a Bíblia é muito clara a respeito disso. Cuidado com aquilo que você falar, que você vai dar contas a Deus. Sabe o que a Bíblia conclui a respeito dessa atitude de Esaú? Hebreus, o livro dos Hebreus, ele chama Esaú de profano. Hebreus capítulo 12, versículo 16, diz o seguinte, preste atenção no que, inspirado pelo Espírito Santo, o autor de Hebreus, não sabemos quem foi, ele diz, no versículo 16 do capítulo 2,